Meus queridos irmãos, boa noite. Que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Uma noite de encerramento das atividades de mais um ano de trabalhos, mais um ano abençoado, fechando um ciclo de palestras que sempre acontece em nossa casa, como em muitas outras casas, celebrando o Natal de Jesus. Então, a nossa reflexão hoje é intitulada O Natal do Apóstolo. E nós vamos usar várias fontes que vamos apresentar durante a nossa palestra. Mas a primeira delas é o livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. E lá há uma frase onde ele diz, no capítulo O Advento de Jesus, ele diz assim, que com Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Então a gente vai ler de novo. Com Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual. Primeira pergunta que a gente se faz quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, não somente a ler, mas a estudar. A gente se pergunta, em que consiste a maioridade espiritual na Terra? Como seria uma pessoa que já vive o estágio de maioridade espiritual? Então, com Jesus começa essa maioridade espiritual, de vez que ele, através do seu exemplo, diz Emmanuel, entrega o código de fraternidade e amor a todos os corações. Então o Senhor veio e nos entregou um código. Quando nós recebemos um código, nós precisamos decodificá-lo. Mas antes ainda, para nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, não é? Vocês sabem, todos vocês sabem o que é Certified Mail. É aquele, quando o carteiro passa na sua casa e você não está, e ele não deixa o envelope para você, mas deixa um papelzinho, porque você tem que estar em casa para receber o tal do envelope. Se você não está, ele deixa um papelzinho e aí você, na sua hora vaga, tem que ir ao correio, porque só te dão um papelzinho se você assinar a entrega. Então, isso que é Certified Mail. Muito bem. Então, a segunda pergunta, depois da gente questionar em que consiste a maioridade espiritual, é: quando Jesus fez a entrega desse código de fraternidade e amor, você estava em casa para assinar o tal do papelzinho? Recebeu a encomenda? Não é? Então, primeira coisa, para chegar a essa maioridade espiritual, a gente tem que assinar o papelzinho. Uma vez que a entrega chegou às nossas mãos, aí nós precisamos fazer algumas coisas com ela. Como é um código, é necessário que nós decodifiquemos, que nós entendamos o que é esse código, compreendamos e apliquemos esse código às nossas vidas. O código que ele coloca aqui de fraternidade e amor a todos os corações. É o entendimento e a integração desse código na nossa vida que nos leva a essa maioridade espiritual que Emmanuel coloca aqui. Então, a nossa palestra de hoje, a nossa reflexão final vai ser em torno desse tema, do entendimento e de algum exemplo de um espírito conhecido que se tornou, que atingiu esse estágio de maioridade espiritual na Terra. Nós vamos começar a nossa reflexão voltando ao Evangelho de Lucas, ao início da história. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 1 a 7, ele narra
as circunstâncias do nascimento de Jesus. Uma passagem bastante conhecida, onde ele diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todo mundo conhece essa história, não? Há algumas contradições históricas com relação a essa passagem. Há alguns historiadores que questionam a veracidade da narrativa do apóstolo Lucas. Para nós, nesse momento, não importa muito se historicamente foi exatamente assim que aconteceu ou não. O que importa reconhecer são dois fatos. Um, Jesus nasce em um momento de crise. E segundo, independente do que estava acontecendo, um fato: não havia lugar para ele nascer. Não havia lugar para ele nascer. De tal forma que Maria e José terminam em uma estrebaria, e o primeiro berço que recebe, o único berço que recebe o Messias, é o berço de palha, é a manjedoura. Então aí a gente também parte para uma segunda reflexão. A segunda reflexão, e nós vamos explorar isso na noite de hoje: será que há hoje na Terra lugar para que Jesus nasça? E a segunda reflexão é exatamente em torno da simbologia da manjedoura. Então, Emmanuel, também nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo de A Caminho da Luz, ele vai dizer assim: a manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, a primeira lição que o Cristo traz no momento do seu nascimento é a lição da humildade, que Emmanuel coloca como a chave de todas as virtudes. E nós vamos ver no transcorrer do Evangelho e da vida de Jesus que ele, em muitas ocasiões, vai enfatizar a importância da humildade. Então, dentre as muitas passagens onde ele fala da humildade, nós destacamos algumas. Nas bem-aventuranças, quando ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Outra passagem, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando fores convidado a um banquete, a uma festa, a uma reunião, toma o último lugar. Qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, poderíamos trazer outras passagens, mas elas vêm então enfatizar a importância dessa virtude que Emmanuel coloca como chave, uma virtude chave para a iluminação da criatura humana. Mas quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos aprender dentro deste capítulo do Evangelho que a humildade
é uma virtude muito negligenciada pelos homens. Olha só que contradição. A primeira lição do Cristo, uma das lições mais repetidas no curso do seu evangelho e da sua vida, através de palavras e exemplos, é, para nós, na nossa humanidade, uma das mais negligenciadas virtudes. A próxima pergunta é: por que será? E não é por falta de nós lermos, escutarmos falar da humildade, falarmos sobre a humildade. Muitos de nós podem fazer, não só eu, como qualquer um de vocês, levantar e fazer uma pequena palestra sobre a humildade. Então, o conceito cognitivo da humildade nos é familiar. Mas o que acontece? Vamos pensar um pouquinho espiritualmente e mais ainda emocionalmente, onde é que nós estamos na nossa evolução. Qual é o maior obstáculo que nós enfrentamos ao progresso? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o defeito, digamos assim, humano mais prevalente? É o egoísmo. Quando Marlon esteve aqui, nós aprendemos que o egoísmo, ismo significa doença, ego. Egoísmo é a doença do ego. Então, nós somos uma humanidade caracterizada pelo egoísmo, caracterizada por um ego adoecido, porque um ego afastado de Deus. A característica da nossa humanidade é a baixa autoestima, que vem da nossa incapacidade de sentir e reconhecer o nosso próprio valor. O mecanismo compensatório da baixa autoestima é insuflar o ego. Então, o homem que tem baixa autoestima, ele se torna arrogante. Ele necessita do holofote, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser validado, ele quer ser amado. Então o ego se agiganta num movimento compensatório para aquele que se sente pequeno. Agora veja bem, o que a humildade pede de nós? Que nós tomemos o último lugar. Que nós sejamos o servo de todas as criaturas sem buscar agradecimento e reconhecimento. Bottom line, quase impossível. Quase impossível. Quase impossível para essa humanidade. O Evangelho nos pede para que nós nos diminuamos. E nós estamos num movimento egóico contrário. Aquele que é verdadeiramente humilde, ele pode ser o servo de todos, ele pode ser o último, ele pode ser invisível, sem que em momento algum ele se sinta desvalorizado, verdadeiramente menor ou verdadeiramente diminuído. Esse o humilde verdadeiro. Então, com essa reflexão, a gente começa a perceber que o negligenciamento dessa virtude não acontece porque nós somos ruins, porque nós somos, assim, imensamente rebeldes, mas acontece porque nós somos mesmo incapazes, nesse momento, de compreender, de vivenciar. Vejam, uma criança de 2 anos de idade. A criança, o toddler, é uma criança pequena, ela é completamente autocentrada.
Ela quer o que ela quer, quando ela quer. Não é? Não é? Quem tem criança de 2, 3 anos de idade. Então, elas vivem autocentradas. A humildade, ela pede que a pessoa seja cosmocentrada, não autocentrada. Tudo que nós fazemos, e aí cada um que pense em si mesmo, não é? Tudo que nós fazemos é movido pelo nosso interesse, pela nossa verdade, pelo nosso bem-estar, muitas vezes em detrimento de um bem-estar social, de um bem-estar geral. Nós somos movidos por nós, pelo nosso interesse pessoal, que também está no Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Como no Livro dos Espíritos nós aprendemos que a caridade desinteressada, completamente desinteressada, é rara na Terra. Rara. Sempre há um interesse pessoal, sempre. Porque quando a gente não quer que a pessoa nos pague de volta, a gente espera a gratidão da pessoa. Espera. Então, a gratidão já é um pagamento. A gente espera que alguém diga assim pra gente: nossa, como você é bom. O nosso ego precisa disso. Então, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que esse doar completamente desinteressado, altruísta, é raro na nossa condição humana. Nesse livro aqui, é um livro publicado pelo Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, um grupo de psicólogos que estuda a obra de Joana de Ângeles. Quando nós lemos aqui, nós aprendemos, para pessoas leigas, um pouquinho de psicologia, um pouquinho do background que Joana de Ângeles usa nos seus livros. Então é assim, você estuda isso aqui para entender Joana melhor, para poder acompanhar o pensamento de Joana de Ângeles. Então aqui há num dos capítulos, no capítulo 7º, escrito por Cláudio Sinotti, ele analisa vários níveis de consciência que são citados na obra de Joana de Ângeles. E há 5 níveis, dos quais os 2 últimos nos interessam mais na noite de hoje. Quem quiser estudar um pouquinho, nós estamos vendendo ele hoje, está ali em cima da mesa. Quem comprar ganha um salgado. É uma promoção de Natal. Se você não comprar para você, tem também um gift card que você pode comprar e dar de presente para alguém que goste das séries psicológicas. Então, o Cláudio Sinotti, ele fala desses níveis de consciência, que são 5. O primeiro é a consciência de sono sem sonhos. O segundo, de sono com sonhos. O terceiro é a consciência do sono acordado, não precisa memorizar nada disso. O 4º nível é da transcendência do eu. E o 5º nível é de uma consciência cósmica. Então vamos olhar esses 2 últimos níveis. O nível da transcendência do eu, diz ele que esse nível é caracterizado pela desidentificação da persona e do coletivo. Quando o homem já se deixa conduzir pelo luminoso, pelo divino, então as minhas ações já não são mais pautadas nessa personalidade, no meu personalismo, ou ainda naquilo que o coletivo espera de mim. Eu não sei se vocês já experimentaram isso alguma vez na vida de vocês, mas eu com certeza, principalmente mais jovem, me lembro
de ter feito adaptações na minha maneira de ser, de tal forma que as pessoas pudessem me aceitar. Porque nós queremos fazer parte. É natural. Nós queremos ser aceitos. Então, muitas vezes parece uma coisa forte, mas a gente se prostitui emocionalmente, abrindo mão até de valores importantes para ser aceito pela sociedade. Porque falta a autoaceitação, falta o autoamor, falta esse estágio onde a nossa identificação é mais próxima de Deus. É mais próxima de Deus. Então, só para a gente dar um exemplo, para a coisa não ficar muito filosófica, quando eu falo, por exemplo, que com 20 anos a gente abriu mão de algumas coisas da nossa maneira de ser, quando eu tinha 18 anos, eu percebi que eu era gay. Então, havia, há 27 anos atrás, uma outra cultura, se fazer uma matemática rápida na minha cabeça, não é? É diferente de hoje. Então, determinadas maneiras de ser, determinadas maneiras de se vestir, de se apresentar, não eram tão aceitas como são hoje. Então, a pessoa ela vai contra a natureza dela, numa autoprostituição para ser aceita pela sociedade. Muito bem. Hoje em dia eu já estou curada disso. E bem mais feliz. Mas então, por quê? Porque chega um momento em que a gente cresce e o nosso compromisso passa a ser com Deus mais do que com as pessoas. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que hoje em dia trocou Deus pelo Facebook. Então, a gente esquece de que a nossa identificação, os likes, tem que vir do céu. E a gente busca a validação, a gente busca se sentir gostado, visto, validado pelas redes sociais. Mas esse like, essa comunicação tem que ser com Deus. Então esse quarto nível de consciência é quando a gente já põe mais ênfase nas coisas do Espírito do que nas coisas transitórias da Terra. E o quinto nível de consciência é aquele nível onde já há uma perfeita identificação da criatura com o Criador, que é o nível de Jesus, o nível talvez de um Francisco de Assis. Por que estamos falando desses níveis de consciência? Porque são níveis distantes de nós, mas ao nosso alcance. São as nossas metas em termos de conscientização. Porque será nesses estágios de uma consciência mais ampliada e mais amadurecida que haverá espaço em nosso coração para a humildade e para Jesus nascer. E onde é que nós estamos na nossa evolução? Isso é um pouco deprimente, mas eu prometo que no final melhora. No quarto capítulo deste mesmo livro, um outro psicólogo, Gerardo Campana, ele analisa a evolução da consciência humana, citando primeiramente Leon Denis, que diz, quando se refere de forma poética, que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. E daí ele volta a Joana de Ângeles, de Leon Denis para Joana de Ângeles, onde ela diz assim: compreensivelmente, após longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, este ainda não facultou ao Homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir em vez de sempre reagir.
depois de passarmos muito tempo vivendo de instintos e reflexos, que é o que caracteriza os animais, são instintivos, o reflexo. Ou você luta ou você foge, necessários para a sobrevivência. Então, há pouco tempo atrás, conquistamos o pensamento lógico. Há tão pouco tempo que este pensamento lógico ainda não possibilitou ao homem, a nós, superarmos esses automatismos do animal em nós. De tal forma que muitas vezes, na maioria das vezes, ao invés de agir, nós reagimos. Quando a gente faz as nossas metas para o ano novo, tá aí uma que eu gostaria de sugerir para vocês. Vamos tentar no ano novo ser mais gente do que bicho? Vamos tentar agir mais do que reagir? No Livro dos Espíritos, quem vai estudar o Livro dos Espíritos no ano que vem? Olha quanta coisa no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que uma das características da humanidade, o homem, a humanidade, dá ao homem a capacidade de raciocínio e, através do desenvolvimento do raciocínio, ele tem a capacidade de superar, de override os instintos. Os instintos não desaparecem. Então, se eu estou na rua ou se eu estou aqui no centro e alguém, por exemplo, não concorda comigo, eu venho com uma excelente ideia, porque todas as minhas ideias são excelentes. Então eu venho com uma excelente ideia. Aí a pessoa que recebe a ideia joga um balde de água fria na minha excelente ideia. E eu internamente sinto meu coração acelerar. E já me dá uma irritação profunda. É o animal em mim. Agora, porque eu sou gente, eu tenho a capacidade de imediatamente falar, pô, você tá brincando comigo, não? E partir para um ataque hostil, ou eu posso dizer, talvez a minha ideia não seja de fato tão boa assim. Deixa eu analisar, porque eu sou um ser humano e eu tenho cérebro para isso. E pode ser mesmo que essa pessoa na minha frente tenha alguma coisa a me dizer que eu não percebi. Mas será que é assim que a gente age, naquele primeiro momento? Não. Então, é um exercício parar. Quando Jesus diz vigiai e orai, é vigiar exatamente, opa, eu agora estou sentindo um turbilhão de coisas dentro de mim. Respira. Não fala nada, respira. Para, pensa, analisa. E depois, já não reagindo, age. Para que a gente devagarinho vá saindo da animalidade, desse automatismo. Que vejam bem, nós temos esse automatismo não porque somos ruins, mas porque passamos muito tempo nesse nível de animalidade, como diz Joana de Ângeles. O Gerardo Campana, ele continua fazendo aqui uma análise e ele diz então que os animais, por exemplo, eles são territoriais, não é assim? Ele faz xixi, faz cocô, os cheiros, as glândulas determinam o território para que ele sobreviva naquele território. Também andam em bandos, em tribos. E nós não somos muito diferentes dos animais, ele vai dizer pra gente. Vamos olhar isso. Mas ele diz assim que em um determinado momento, esse Homo sapiens, ele ganha algum raciocínio, ele começa a pensar um pouquinho mais. E quando ele começa a pensar um pouquinho mais, ele se distancia dos animais, porque agora, através da ampliação da consciência, ele pode fazer escolhas e ele lida com o resultado das suas escolhas, o que propicia um avanço mais acelerado do que os nossos irmãos animais. Ainda assim, diz ele,
não há muita diferença entre os primitivos humanos e os animais. Eles também eram a caça e os predadores. Por milhares de anos, os homens primitivos vagaram pela Terra. Milhares de anos. Até aproximadamente 10 mil anos atrás, ou seja, ontem mesmo, na escala da eternidade, começaram a plantar e a domesticar animais. Então nós que nos achamos tão lindos e tão cheirosos, passamos milhares de anos como homens primitivos. E ontem começamos a plantar e a domesticar os animais. E desde então fizemos progressos incríveis, intelectualmente, a ponto de sairmos do planeta Terra, conquistarmos a Lua, irmos a Marte. Mas Gerardo Campana diz pra gente: no entanto, um olhar mais próximo dessa civilização, de nós mesmos, nas nossas relações, nos permite perceber que ainda hoje a maior parte da nossa energia é gasta na sobrevivência. Então, nós nos organizamos socialmente em tribos. Por quê? Porque eu ando com a minha tribo. A minha tribo são aqueles que juntos de mim vão me ajudar a defender o meu território, a minha verdade. A nossa sociedade se organiza em tribos políticas. Os nossos times de futebol, com todo respeito, são tribos. E a gente vira bem animalzinho assistindo aquele jogo na televisão. Até os mais espiritualizados xingam. Então, as tribos dos times, as tribos religiosas, porque a gente acha que a nossa religião é melhor. Dentro do centro espírita, eu falei isso ontem, vou falar hoje. Brincando, mas não brincando. O centro cresceu. Nós hoje temos 3 dias de reunião pública. Cada reunião pública virou uma tribo. De terça é melhor. A gente tem tribo, exato. Nós temos tribos entre centros espíritas. Então o Conchos, vocês me desculpem, é o melhor centro que tem. Não, porque se o Cefa, e que meus amigos do Cefa que eu amo, assistam, sabem que eu estou brincando, mas se eles fazem alguma coisa, não, mas o Conchos não pode ficar para trás, a gente tem que fazer também. Eu estou brincando, mas não estou brincando. Porque esses sentimentos falam da nossa animalidade. O resultado da animalidade é a competitividade. Então, a gente não vai virar anjo de um dia para o outro, mas a gente precisa perceber: eu tô com inveja desse povo. Eu tô com inveja do que eles estão fazendo lá, eu tô com inveja do que está acontecendo nessa reunião, eu tô com inveja desse grupo de pessoas. A gente precisa reconhecer o animalzinho em nós, a criança descuidada, não atendida, o ego adoecido, para que a gente possa cuidar dele. Não é? Não adianta dizer: não, o movimento espírita é super fraterno, o Conchos é super fraterno, todo mundo se ama igualmente. Bobagem! Não é. Não é. Infelizmente não é. E o que a gente faz com isso? A gente se esforça. A única coisa que a gente pode fazer é se comprometer para chegar lá. É não desistir nunca de amar. É não desistir nunca de olhar para dentro de nós mesmos. E aí, dentro dessa reflexão, a gente começa a entender por que a humildade é um sentimento tão estrangeiro ao coração humano. Esse coração ainda tão primitivozinho que é o nosso, né? E a gente se pergunta, então, como é que a gente chega lá? Como é que a gente desenvolve isso? E na noite de Natal havia no céu a estrela de Belém que conduziu os reis magos
até a manjedoura, o símbolo da humildade. Hoje, para nós também brilha no céu a estrela do Evangelho de Jesus, a estrela do Espiritismo, o cristianismo redivivo, explicado, aprofundado. Mas como os reis tiveram que sair de onde estavam e seguir a estrela para chegar à manjedoura, nós também precisamos nos levantar e nos debruçar sobre a Boa Nova. E nos debruçar sobre a Boa Nova é ter curiosidade, é querer entender o Evangelho além das letras, é buscar as entrelinhas, a essência, o coração da mensagem. É ler, é vir aos grupos de estudo, percebendo que o que nós sabemos não é nada ainda, nada. Porque nós ainda olhamos para o Evangelho na superfície do que ele tem a oferecer. É preciso devagarinho ir tirando as cascas, adentrando as camadas da mensagem para poder sorver da sua essência. E vamos compreender uma coisa. Quanto mais nós tomarmos conhecimento dos filhos do egoísmo que habitam a hospedagem do nosso coração, o egoísmo, o orgulho, a rigidez, a dureza, a falta de misericórdia, a falta do perdão. Quanto mais nós conhecermos esses hóspedes que tiram o lugar, ocupam, lotam essa casa aqui, e por isso Jesus não encontra lugar para nascer. O Evangelho, o remédio, vai ser proporcional à nossa capacidade de reconhecimento das nossas próprias chagas e doenças interiores. Porque se eu leio o Evangelho e penso, nossa, isso aqui é muito bom para Patrícia Lenza, porque ela tem, assim, uns problemas, não me serviu para nada. Ele vai ser eficaz, mais eficaz, na medida em que eu conheço quem são esses hóspedes no meu coração. Mas aí, gente, é preciso que a gente também tenha compaixão. Ninguém vai expulsar do coração essas sombras, esses hóspedes. Nós precisamos conversar com eles e dizer para eles assim: inveja, minha irmã querida, o que você está fazendo aí? Vamos lá, vamos conversar. Da onde que você vem? Por que você está ocupando esse espaço enorme dentro de mim? O que é exatamente que está me faltando? A gente precisa dialogar com esses hóspedes. Todos eles são bem-vindos à nossa casa, porque são mensageiros de alguma coisa que nós precisamos aprender sobre nós mesmos. E você não chuta o mensageiro, você recebe o mensageiro. Você busca entender a mensagem para que, cuidando daquilo, aquilo se dissolva. E o coração da gente vai então abrindo espaço para se tornar a manjedoura que um dia vai receber Jesus. Muito bem. Difícil, né, gente? Difícil. Mas é difícil porque, apesar de Jesus haver nascido para o mundo, ele permanece, de fato, desconhecido para muitos de nós. Mas vamos conhecer um pouquinho, então, agora, finalizando, aí temos 12 minutos, conhecer um pouquinho da história de Simão Pedro. Porque Simão Pedro retrata uma pessoa, um apóstolo, que passou pela infância, como nós, aquela infância de não mesmo entender o que Jesus falava para ele, a infância que nega o Cristo como nós negamos, quase que diariamente, muitas vezes, não é? Até o testemunho final, onde ele chega à maioridade espiritual. E essa história se encontra em 3 livros. Todos eles
em promoção na noite de hoje. O primeiro dele é o livro Boa Nova. Vejam bem, eu mesma preciso de um novo, porque o meu se tornou 3 livros. De tanto que eu li. Esse livro é uma pérola. Esse livro é talvez o melhor presente de Natal que a gente possa dar para alguém que quer conhecer Jesus numa linguagem simples, poética, que quer passar o Natal com ele mais perto do coração. Então aqui, já está desmarcada a página, porque ontem estava marcadinha, mas hoje eu já desmarquei, mas eu vou achar rapidinho. Aqui, no capítulo 26, a negação de Pedro. A negação de Pedro. E aí, Jesus se aproxima de Pedro e diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados, todos vós, discípulos, nesse momento supremo. É natural. Vejam o que Jesus vai dizer. É natural que estejais dispersados. Por quê? Ainda não estás preparado, senão para aprender. Então Pedro, naquele momento, não estava preparado para seguir. Ele estava preparado para aprender. É natural que no momento da prova, ele, como a gente diz hoje, picasse a mula. Conheces a este homem? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Conheces Allan Kardec? Eu? Não. Você é médium? Eu? Não. Antes, porém, que eu parta, quero vos deixar um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí ele vai prosseguir aqui. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expressão ao seu temperamento irrequieto, adianta-se indagando: afinal, Senhor, para onde vais? Não tinha noção do que Jesus estava falando. Achava que Jesus ia para uma cidade vizinha. O mestre lhe olha com um olhar sereno e diz: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. O Senhor fala para todos nós: estás preparado, se não para aprender? Não estás ainda pronto para seguir-me, porque para seguir-me é necessário sacrifício e extrema abnegação. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem. Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorri. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgais-me, então, um espírito mau e endurecido. A este ponto, diz Pedro, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, é Jesus falando para nós que estamos nesse estágio ainda infantil, daquele que nega ao Senhor, porque estamos prontos só para aprender, está tudo certo, é o que dá para fazer, é tentar aprender. Um dia nós fomos simpatizantes do Espiritismo, ouvimos falar, essa doutrina muito legal,
Hoje nós nos propomos a aprender. Estamos crescendo de simpatizantes para aprendizes. E aí a gente vai para o Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, uma pérola para quem quer também aprender sobre o Evangelho. Esse livro é escrito quando Divaldo Pereira Franco, fora do corpo físico, é levado por Dona Amélia Rodrigues a lugares onde painéis vivos sobre a vida de Jesus são formados e ele assiste às passagens e volta e escreve. Não se encontra em lugar nenhum essas narrativas, da maneira em que aqui encontramos. E aqui, então, há um capítulo chamado agora Pedro, Pedra e Pastor, onde nós vamos encontrar Simão Pedro pescando. Jesus já havia partido, mas ele aparece. Pedro não consegue pescar. E o Senhor aparece e diz para ele: Pedro, joga aqui para a direita. E ele joga a rede e se espanta com a quantidade de peixes. Ele volta à praia onde o Senhor espera, o Senhor o convida para jantar, eles jantam, e em determinado momento Jesus diz para ele: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Como o amava? Todo ele se dera a boa nova, desde que a sua voz o chamara a pescar almas no oceano dos homens, que poderia dizer naquele instante de excelso conúbio: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Mas Pedro sentia-se fraco. Como ia ele apacentar, apaziguar, fazer paz entre os cordeiros? Como poderia apacentar as ovelhas? E Jesus mais uma vez diz: Simão, filho de Jonas, amas-me? A interrogação fora levemente assinalada por uma tristeza. Pedro olha para Jesus com ansiedade. Seria necessário repeti-lo? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Duvidaria o rabi da sua dedicação quando pela terceira vez Jesus diz: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Não podes dominar as lágrimas espontâneas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida, tu que tudo sabes. E Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E a gente se pergunta então, por que 3 vezes? Depois das 3 negações, o Cristo vem e pergunta: tu me amas? Porque naquele momento Jesus já havia partido, Pedro havia crescido. E chegava a hora para o apóstolo dos testemunhos, chegaria o momento para ele dos testemunhos finais de sacrifício e de extrema abnegação. Então Jesus vem para averiguar se naquele momento o amor de Pedro por ele era maior do que o amor de Pedro por ele mesmo. Da mesma forma que Paulo de Tarso chegou a amar a Jesus ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, já não é a personalidade, já não é o ego, é o Cristo que vive em mim. Pedro, tu me amas, eu sou grande o suficiente dentro de você, que nas noites mais escuras, que nas horas dos testemunhos, onde é preciso ir contra o orgulho, quando é preciso, vai ser chamado de você os atos mais difíceis de perdão. Você me ama o suficiente, eu sou grande o suficiente dentro de você, para que você encontre em mim as forças suficientes para o testemunho e para o sacrifício. Pedro, tu me amas. E aí nós vamos para o último livrinho, que é outra preciosidade, não está à venda, porque ninguém tem. Chama-se Antologia Mediúnica de Natal. No Brasil tem, mas é de 1967 a publicação, um livro antigo. E aqui, então, a gente vai encerrar narrando para vocês o Natal do Apóstolo. Um pedacinho dessa passagem,
que é quando Simão então é arrancado do cárcere para o suplício final. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Os irmãos do Evangelho iam acompanhando. Choravam, beijavam-lhe as mãos. Transuentes, pessoas que nem cristãs eram, prestavam homenagem àquele homem que se tornou enorme, exatamente por se fazer pequeno e servo de todos. Até os soldados de escolta abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, um dos soldados, Sertor Aniceto, não poupava o sarcasmo e, desejando quebrar a atmosfera de reverência, gritava: "Pra diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena." Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz e pedia a Jesus que mandassem corpos novos e mais fortes que pudessem levar adiante as alegrias da Boa Nova. E ele foi então caminhando, e na medida em que caminhava, apesar do calor, ele começou a se lembrar dos momentos em que passava com Jesus. Lembrava-se da pesca, do sopro da brisa, lembrava das pregações do divino amigo, perto de crianças, de enfermos, de velhinhos. Lembrava do perfume das rosas de Betsaída, das romãzeiras de Dalmanuta, das fruteiras de Magdala, dos vinhedos de Carnafaum, do lago de Genezaré. Todas aquelas paisagens queridas ao seu coração vinham à sua mente. Mas, acima de tudo, uma saudade de Jesus. Acima de tudo, um desejo de reencontrar o Mestre que ele tanto amava. E ele então passa pelo momento da crucificação, já sem se dar conta muito do que acontecia ao seu redor, mas porque demorasse um pouquinho para morrer, Aniceto ainda taca uma pedra que atinge a sua cabeça, o sangue corre e ele se rende à invencível torpor. Narra Humberto de Campos. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identifica-se espiritualmente livre e eufórico aos pés dos próprios despojos. E alheio agasarra ao seu redor, contempla o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem se aproximava, descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e, decorrido alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe um inolvidável sorriso. "Mestre", clamou. Inclinando-se para beijar o chão que Jesus pisava, o Messias toma-o no braço, acolhe junto ao seu coração e transporta-o como frágil criança para as estações celestes. E lá, por várias semanas, restaura-se Pedro na companhia de Jesus. Junto dele, visita paragens de inexprimível beleza, recorre lições preciosas, abraça afeições inesquecíveis, até o dia em que Jesus lhe anuncia uma nova separação. "Senhor, aonde vais?" E Jesus, indicando-lhe escuro recanto na vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, a terra, diz a Pedro: "Pedro,
Enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E como outrora demandaram juntos aos quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. E aqui estão conosco, nos abençoando, nos conduzindo. Este apóstolo, esta pedra, esta rocha que foi Simão Pedro, mas que um dia foi criança como nós, nos fala da possibilidade de todos nós um dia, hoje aprendizes, virmos a ser apóstolos de Jesus, pedras e rochas nós mesmos. Mas é preciso, queridos, que queiramos começar por algum lugar. Então, nas horas difíceis, e as horas mais difíceis são as horas juntos das pessoas mais queridas, que muitas vezes nos traem as injustiças, ou os momentos em que nos damos conta da nossa própria inferioridade. Nessa hora de escuridão, lembremos a estrela que cruza as nossas vidas. Recorramos a ela e escutemos no íntimo da nossa consciência Jesus a nos perguntar: meu filho, minha filha, tu me amas? Tu me amas? Qual é o tamanho que Jesus ocupa dentro de nós? Que 2018 seja um ano onde ele cresça, para que nele nós possamos encontrar as forças para os testemunhos que seremos convidados a dar. Para que em 2018 sejamos mais dóceis, mais misericordiosos, mais compassivos, mais capazes de perdoar, de esquecer as ofensas. Mas para isso é preciso que ele cresça e que a gente se diminua, para que possamos dizer: tudo posso, tudo, até aquilo que hoje nos parece impossível, tudo posso naquele que me fortalece. Que ele abençoe a todos nós e juntos, somente juntos, nós vamos conseguir chegar lá. Muita paz, um Feliz Natal de Jesus para todos.